Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 10 de abril, sábado, na oitava da Páscoa. Evangelho segundo São Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este trecho do Evangelho de São Marcos suscita muitas interrogações. Nós estamos no capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, o último capítulo, e praticamente o encerramento do Evangelho. Do versículo 1 ao versículo 8 se conta que Maria Madalena foi ao túmulo junto com Maria, mãe de Tiago, e Salomé, e encontraram o túmulo vazio, e lá receberam o anúncio de que Jesus não estava ali, de que ele ressuscitou e de que elas deviam anunciar aos discípulos que fossem para Galiléia para vê-lo. E elas então saíram do sepulcro, fugiram trêmulas e amedrontadas, e não disseram coisa nenhuma a ninguém por causa do medo. Assim termina o versículo 8. E praticamente o Evangelho dá a impressão que já tinha terminado com o silêncio das mulheres. Do versículo 9 em diante, então tem esta outra passagem, parece que conta de novo. Tendo Jesus ressuscitado de manhã no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Parece que ele começa a contar de novo e começa a contar como se não tivesse contado nada ainda, porque, inclusive, ele vai explicar quem é Maria Madalena. E conta novamente que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e foi visto por Maria Madalena, embora esta aparição não esteja narrada na primeira narrativa de Maria Madalena no sepulcro. E então alguns estudiosos, também observando que nas coleções antigas dos evangelhos, algumas delas não trazem esta passagem, eles acabam ficando com 2 hipóteses, de 2 a 1. Ou esta passagem se perdeu e nem todos os escritos antigos a têm, ou então ela foi acrescentada depois. Não se tem certeza, apenas existem teorias sobre isso. O fato é que, se ela foi acrescentada, se for verdade isso, o motivo seria que o Evangelho terminou seco demais, sem contar nenhuma das aparições. Então ele contaria aqui aparições que aconteceram, que nós sabemos inclusive por outros evangelhos. Por exemplo, dá para perceber que ele está contando aqui que Jesus apareceu para 2 discípulos enquanto estavam para o campo, e eles voltaram e contaram para os discípulos. Dá para perceber que esta passagem é a passagem dos discípulos de Emaús, que é contada por São Lucas. Depois também que Jesus apareceu aos 11, também contada por São Lucas, quando os 2 discípulos voltam. Então parece que ele está suprindo
a falta da narrativa das aparições de Jesus ressuscitado e também o silêncio das mulheres. Teorias aqui que são mais próprias dos estudiosos, mas que fazem algum sentido. Se você pegar o Evangelho e ler o capítulo 16 inteiro, você vai estranhar isso. O fato é que aqui ele seria uma conclusão canônica. E além de contar essas aparições, também vai contar a ascensão de Jesus. E depois o envio e os discípulos, então, continuando a missão. O que depois São Lucas vai escrever em um livro, no seu segundo livro, Os Atos dos Apóstolos. Dito isso, que são observações assim, eu diria exegéticas, vamos nos deter na mensagem que a gente pode tirar deste evangelho. O que nos chama mais atenção, além do fato de aqui se esclarecer que Maria Madalena era aquela de quem Jesus tinha expulsado 7 demônios. Então, mais uma vez, Maria Madalena, uma pessoa muito importante na história da ressurreição. A primeira testemunha da ressurreição, ou pelo menos do túmulo vazio, que é atestada pelos 4 evangelhos. Sobre quem a gente não deveria ficar fazendo ali incursões em outras passagens, em figuras de outras mulheres ali identificando. Pode até ser, mas em princípio o que interessa para nós é que ela foi testemunha da ressurreição, que era uma pessoa que amava muito Jesus, porque Jesus, nesse dizer aqui, tinha expulsado dela 7 demônios, que ela tinha estado aos pés da cruz e que ela foi enviada para anunciar que Jesus estava vivo aos discípulos. A parte esta informação tão importante, o que prevalece é que os discípulos não acreditam nas testemunhas. Então diz que ela voltou, Maria Madalena, ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Depois, num segundo momento, Jesus apareceu então a 2 deles, quando estavam indo para o campo, eles voltaram e anunciaram isso aos outros, também a estes não deram crédito. E aí então Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam comendo, e aqui vem, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Isso aqui é muito semelhante ao que aconteceu no Evangelho de São João, quando Tomé não estava presente e depois os discípulos lhe contaram que Jesus tinha aparecido e ele não quis acreditar no testemunho dos discípulos. É como uma retomada acentuando uma coisa muito importante. Eu não estive lá naquele momento, naquele primeiro dia da semana, para encontrar o túmulo vazio. Eu não tive as revelações, as aparições de Jesus ressuscitado. A minha fonte da fé é o testemunho daqueles que o viram, que viram o túmulo vazio e que se encontraram com o ressuscitado. A nossa fé é baseada no testemunho. De quem? Dos apóstolos. Se eu tiro o testemunho dos apóstolos, não sobra cristianismo. Não sobra igreja católica, nem outra igreja. Mas eu tenho a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura nasceu por inspiração divina, mas por ação instrumental dos homens. Por isso que a gente diz o Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Mateus, foi ele que escreveu. Nenhum de nós diz que o Evangelho caiu do céu, escrito por Deus ou que algum anjo tenha escrito. Nós cremos no testemunho dos apóstolos, tanto o testemunho escrito quanto o testemunho oral. Porque aquilo que se transmitia oralmente
nunca se deixou de transmitir oralmente. Alguém escreveu algumas coisas, mas não todas. E não só isso. Também aquilo que está escrito é iluminado por aquilo que é contado oralmente. Por isso existe a interpretação da igreja para os evangelhos. Nós não podemos pegar a Bíblia e pura e simplesmente o Novo Testamento, ler e interpretar conforme a nossa cabeça dizer assim. Não. Nós precisamos que a igreja nos ajude a entender aquilo que foi escrito. Há diversas passagens, inclusive nos Atos dos Apóstolos, mas nos Evangelhos também, que mostram que é preciso explicar as Escrituras. Jesus explicava as Escrituras para eles. E eles não conseguiam entender. Em uma passagem, Jesus abriu a inteligência deles para entender as Escrituras. Jesus repreende, mas vocês são lentos para entender o que está escrito na Escritura a meu respeito. As Escrituras precisam ser explicadas. No livro dos Atos dos Apóstolos, o diácono Filipe se encontra com um etíope que está lendo um texto do profeta Isaías, que fala sobre a ovelha sendo levada ao matadouro, e então Filipe pergunta para ele, você entende o que está escrito? Ele diz, como que eu vou entender se ninguém me explica? E aí Filipe explicou a escritura para ele. Ele perguntou, isso aqui se refere ao profeta que escreveu ou a outro? Filipe diz, a outro, e esse outro é Jesus. Então as escrituras precisam ser explicadas. É como se eu estivesse vendo uma fotografia que me mostra muita coisa. Eu digo, olha o que aconteceu aqui, mas eu não sei tudo olhando para a fotografia. Às vezes eu preciso de alguém que tirou a fotografia ou que estava lá presente quando ela foi tirada para me explicar o contexto daquilo que eu estou vendo. E assim é com as escrituras também. Portanto, o testemunho dos apóstolos, dos primeiros cristãos, é o conteúdo da nossa fé. É por isso que a igreja é tão ansiosa com o seu magistério. Porque não interessa para nós o que a gente acha, o que a gente gostaria que fosse, o que a gente acha que deveria ser. Interessa para nós o que foi que eles viram, o que foi que eles ouviram, o que foi que eles nos transmitiram. Rezemos. Ó Deus, que pela riqueza da vossa graça multiplicais os povos que creem em vós, contemplai solícito aqueles que escolhestes e dai aos que renasceram pelo batismo a veste da imortalidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.